Olá, meus amigos, e aí, vocês estão bem? Bom, eu espero que sim. Pessoal, hoje o tema não poderia ser outro. Caso não saibam, hoje, dia 28 de outubro, é dia do servidor público. E o metaverso político, né, não poderia deixar de falar, né, de uma figura tão importante do nosso dia a dia. Bom, primeiramente eu quero parabenizar todos os servidores e servidoras públicas, né, os servidores públicos temporários, empregados públicos e demais colaboradores que atuam na administração pública, seja na atividade meio, na atividade fim. Que esse seja um dia assim, de muita reflexão, de muita esperança e que a gente possa discutir temas importantes aqui, que a gente possa refletir, levar isso para frente, disseminar informação e sempre agir pautado, né, para o interesse público, para a melhoria dos serviços que são prestados à população. E é isso. Eu começo esse episódio fazendo um questionamento muito interessante, sabe? Comum, uma pergunta pode ser até um tanto clichê, mas é importante a gente fazer essa pergunta. O que é um servidor público? É só um posto que trabalha e desempenha atividades na administração pública? Eu direciono essa questão aos servidores que me acompanham aqui no canal. Vocês já se perguntaram o que é ser um servidor público? Pessoal, segundo as disposições constitucionais em vigor, servidores públicos são todos aqueles que mantêm um vínculo de trabalho profissional com os órgãos e entidades governamentais integrados em cargos ou empregos de qualquer esfera, né? União, estados, Distrito Federal, municípios e suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Pessoal, segundo as disposições constitucionais em vigor, servidores públicos são todos aqueles que mantêm vínculo de trabalho profissional com os órgãos e entidades governamentais integrados em cargos ou empregos em qualquer esfera, né? E aí estamos falando da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Antes da Constituição Federal de 1988, prevalecia o termo funcionário público para a identificação dos titulares de cargos na administração direta, considerando-se equiparados a eles os ocupantes de cargos nas autarquias, aos quais se estendia o regime estatutário. Após a promulgação da Constituição de 88, abandonou-se essa denominação funcionário público, né, passando-se a adotar a designação ampla de servidores públicos, diferenciando-se em gênero e espécie, né? Então, você tem servidor público, servidora pública. E aí você também tem servidor público civil, servidora pública militar. Então, tem essa diferenciação que começou a se dar, né, que entrou em vigor a partir da Constituição de 88. Vale ressaltar que os servidores públicos eles são organizados em quadros funcionais, o que significa que eles pertencem a conjuntos de cargos, empregos e funções públicas de um mesmo ente federado, de seus órgãos internos ou de uma pessoa jurídica na administração indireta. Deste modo, eu acho que é pertinente a gente falar rapidamente, né, e diferenciar as expressões cargo público, emprego público e função pública. A Constituição Federal, ao tratar da administração pública, refere-se em seu artigo 37, inciso 1, os cargos, empregos e funções públicas, declarando-os acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Deste modo, cargo público compreende o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura funcional, quer dizer, na estrutura organizacional, que devem ser cometidas a um servidor. São criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo
ou em comissão. Então, os titulares dos cargos públicos são servidores em regime estatutário, trabalhando para a administração, autarquias e fundações públicas. Então, aqui eu faço uma outra distinção, uma subdivisão, digamos assim. Os cargos públicos efetivos são aqueles que oferecem garantia de permanência aos seus ocupantes, né, tendo em vista terem cumprido o estágio probatório. E, em regra, depende de prévia aprovação por meio de concurso público. Aí aqui eu faço uma distinção aos cargos que são vitalícios, mas que não dependem, mas que seu ingresso não depende de concurso público. A gente tem aí como caso clássico os ministros, né, os juízes do Supremo Tribunal Federal, né, que eles tomam posse de um cargo público, né, por meio da indicação direta do presidente da República, né, e aprovação após sabatina realizada pelo Senado Federal. Então é um caso de exceção. Nessa subdivisão que eu falei, temos também os cargos públicos comissionados. Estes que são ocupados transitoriamente por agentes públicos nomeados e exonerados livremente, ou seja, são de livre nomeação e livre exoneração de parte da autoridade competente. Para estes cargos comissionados, de livre nomeação e livre exoneração, não depende de aprovação em concurso público. Então temos, por exemplo, ministros de Estado, né, secretários estaduais. Se a gente pegar aqui, por exemplo, nos cargos de livre nomeação que estão no topo da pirâmide, né? Sobre emprego público, compreendem a unidade de atribuições em que o vínculo ele é seletista. Então, possui uma característica, né, uma natureza contratual e trabalhista, regido pelas regras do direito privado. Poderá ser contratado nos termos estabelecidos por lei própria para tal finalidade. De modo geral, esse tipo de contratação se faz necessária para provimento de cargos em caso de necessidade especial, né? Geralmente, os meios de contratação é realizado por processo seletivo. O contrato de trabalho ele vai ter um prazo determinado, né? E conforme regras da CLT. Quanto à função pública, refere-se ao conjunto de atribuições que são conferidos aos órgãos, aos cargos, aos empregos ou diretamente aos agentes públicos, em cargos de natureza pública exercidas por particulares, sem que os mesmos percam essa qualidade, né? Aqui é importante falar que todo cargo ou emprego possui uma função, mas nem toda função tem cargo ou emprego. Bem como é importante também fazer a distinção entre a função temporária exercida por servidores temporários e a função de confiança exercida exclusivamente por servidores públicos titulares de cargos efetivos. Então, destinando-se apenas às atribuições, por exemplo, de direção, chefia, assessoramento. Mas isso aí o pessoal, né, principalmente quem for estudar para concurso, né, deve saber ou deve correr atrás dessa informação, né? Não seria bem uma aula que eu estou dando aqui, até porque nem teria esse direito, essa expertise para isso, mas de maneira bem superficial mesmo, foi da maneira que eu falei. Bom, mas assim, sobre o vídeo, como eu falei, ele é um vídeo especial, né, para o Dia do Servidor. E aí, minha gente, a gente tem que pensar no que está acontecendo atualmente, né, em relação aos serviços públicos, aos servidores, aos agentes públicos. E eu não sei, sabe, pessoal, assim, eu não sei se vocês sabem, mas a gente está vivendo um período assim muito nebuloso no que se refere ao funcionalismo público. É de conhecimento de todo mundo, né, que o período que a gente passou e está passando ainda, né, em relação à pandemia do novo coronavírus, essa situação escancarou, né, o abismo nas condições de trabalho do pessoal, do povo brasileiro. Né? Não muito tempo atrás, chegamos em um patamar de 12, 13, quase 14 milhões de brasileiros desempregados. Felizmente, esse número ele vem diminuindo,
mas não com a retomada do crescimento econômico, né, ou de um crescimento econômico consistente. Esse cenário o Brasil ainda não está vivendo, mas essa diminuição na taxa do desemprego, ela vem diminuindo com o aumento da informalidade, com as iniciativas de empreendedorismo, né, da criatividade do brasileiro, vamos ativar o empreendedorismo, aquelas coisas, né? É bem isso. Mas e até mesmo por questões de alguns brasileiros que desistiram de procurar emprego. Então resta a gente esclarecer também que a abertura de vagas no mercado formal ainda não se configura uma situação de pleno emprego. Mas é fato, né, a criação, né, mensal de postos de trabalho no mercado formal, que também tem contribuído muito para a diminuição aí dessa taxa de desemprego que vem sofrendo aí sucessivas e ligeiras quedas, né? Mas a gente ainda não está no nosso cenário ideal, como eu falei, de pleno emprego, de crescimento econômico. Mas sobre o que eu estou falando, né? Por que eu estou falando isso? O que eu quero dizer é sobre as condições, é sobre a condição, na verdade, do servidor público nesse cenário. Como eu falei, a pandemia ela escancarou, né, uma situação de desigualdade em todos os campos possíveis, né? Para o funcionalismo público, principalmente do executivo, tais dispositivos legais que foram aprovados na época do governo do Michel Temer, que é o caso, por exemplo, do teto de gastos, que alterou a Constituição brasileira de 88 para instituir, na verdade, impor, né, uma nova regra fiscal, jogou por terra qualquer esperança, por exemplo, de reajuste dos salários dos servidores públicos. É fato que, na pandemia, os servidores eles foram salvos pela prerrogativa legal da estabilidade do emprego. Falo dos servidores estatutários regidos pela Lei 8.112. No entanto, a eterna luta aí dos servidores pela recomposição salarial, por exemplo, diga-se de passagem, né, uma luta aí que interminável, fez com que essa classe de trabalhadores sentisse na pele o aumento dos combustíveis, dos alimentos, do vestuário, do acesso aos serviços essenciais e outras coisas. Discorro aqui sobre a tal estabilidade, tá? Vamos falar um pouquinho dessa estabilidade. Essa estabilidade, ela está arraigada de um senso comum, de que essa palavra significa privilégio. O servidor estatutário, né? Ele tem a estabilidade de emprego, é um privilégio para ele essa estabilidade. Pessoal, só para desfazer um pouco desse pensamento, essa tal estabilidade, né, essa prerrogativa legal da estabilidade, na verdade, ela assegura que o servidor desenvolva a sua função sem ser perseguido por agentes políticos, devendo, inclusive, denunciar, se souber, né, de desvios, corrupção ou outras ações que configurem improbidades. Então, meus amigos, a tal estabilidade, portanto, ela protege os servidores de pressões políticas no exercício de sua atividade e resguarda esses servidores de demissões arbitrárias, né, por interesse político. No mais, então, assim, eu considero, né, eu acredito que vocês devem compartilhar do mesmo pensamento que eu, que é errôneo esse entendimento de estabilidade como privilégio. Na verdade, essa estabilidade, ela corresponde a um dos pilares aí da defesa do interesse público. Considerando que o servidor tem a obrigação legal e moral de denunciar qualquer mal feito, a estabilidade dá ao servidor a segurança de agir contra esses malfeitos e não sofrer perseguições futuras. Então é só uma passagem que eu acho importante da gente falar sobre essa tal estabilidade, de que seria um privilégio. Na verdade não é. Isso permite que o servidor possa agir com segurança na defesa do interesse público. Complementando, seguindo nesse raciocínio,
Diferentemente do que nos foi atribuído aí recentemente, ainda mais nesse último governo, a pecha de parasitas, que durante a pandemia nós fomos chamados de parasitas, né, pelo então ministro de Estado da Economia, né, o senhor Paulo Guedes. Gente, os servidores, eles vêm sofrendo, de um modo geral, sucessivas desmoralizações, né? Eles vêm sofrendo de sucessivos desmontes no campo moral, no campo econômico, no campo institucional. E é nesse momento que eu apresento para vocês um projeto de emenda constitucional número 32 de 2020. Meus amigos, segundo a agência Câmara de Notícias, a PEC 32 de 2020, ela compreende a proposta de emenda à Constituição de origem do Poder Executivo, né? E ela altera dispositivos sobre servidores e empregados públicos e modifica a organização da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Sim, eu estou falando da famosa reforma administrativa. Bom, eu não vou esmiuçar a reforma administrativa aqui para vocês. Na descrição do vídeo vai ter o link do texto original da PEC 32 e eu aconselho muito, independente de serem servidores ou não, independente disso, eu aconselho muito a leitura. Vocês leiam com muita atenção. As principais medidas dessa PEC, de um modo geral, tratam de contratação, remuneração e desligamentos de servidores públicos. Gente, da forma como essa PEC está seguindo, ela atinge os servidores atuais, no que se refere à redução de jornada de trabalho com redução do vencimento, também modifica, na verdade, as regras de avaliação de desempenho, né, com regras que não são lá muito claras e objetivos, digamos assim, na melhor das palavras, inalcançáveis, né, e sem segurança jurídica para os servidores. Aos servidores aposentados, o texto da PEC, ela permite a quebra do regime atuarial. O que eu quero dizer? Os servidores que ingressaram no topo da pirâmide mantêm, quer dizer, os servidores ativos, eles mantêm o equilíbrio atuarial do regime, né? A previdência do servidor, é isso que eu estou falando. Mantém isso, né, por meio da contribuição, e isso assegura o pagamento do pessoal que já está na inativa, que viveu aí 20, 30, 40 anos, 50 anos de carreira e que, né, está tendo seu descanso pela missão cumprida. Com as mudanças trazidas pela reforma administrativa, vai haver a possibilidade de contratar terceirizados e temporários de maneira, como eu posso dizer, indiscriminada, talvez seja a palavra, ao invés de obrigar o Estado, né, verificando ali a quantidade de aposentadorias, o desnível entre ativos e inativos, ao invés da administração fazer a contratação por meio de concurso público, de abrir concurso público, vai flexibilizar que a administração pública faça contratações terceirizadas ou temporárias. O que isso implica? As contratações temporárias, ou então de servidores temporários, né, ou contratações de postos terceirizados, vale lembrar que esse pessoal, ele não é contribuinte do regime próprio, ou seja, ele não é contribuinte da previdência do servidor, mas do regime geral. Então, não havendo mais a entrada de novos servidores efetivos, né, estatutários, no topo dessa pirâmide, isso vai ocasionar um desequilíbrio, né, e poderá comprometer o pagamento das aposentadorias dos servidores que já estão na inativa e até mesmo mais lá para frente, né, dos servidores que, né, já vão cumprir, né, sua missão e vão ter um descanso aí de poder se aposentar. Então, esse desequilíbrio vai comprometer, né, a previdência do servidor, tanto para quem já está na inativa, como aquelas pessoas que lá na frente, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, vão se aposentar.
Então é uma situação muito grave, né, que essa PEC está trazendo para o serviço público, no modo geral. Como eu disse, eu não vou esmiuçar a PEC 32 aqui, mas são muitas as críticas a essa possível reforma administrativa. O que resultaria também, se eu fosse esmiuçar aqui, num vídeo muito longo, então acho que não cabe. Mas eu reitero que vocês se interessem e busquem o texto, né, que eu vou deixar no link, como eu falei, na descrição. Vocês se atentem na leitura, é muito importante isso. Mas o fato é que, na dificuldade de passar, né, uma pauta bomba dessa, bomba pra gente, né? Para os congressistas, no máximo, ela seria impopular. Mas nessa dificuldade de passar uma PEC, né, com essas propostas, né, de reformas, ainda mais no período eleitoral, a PEC 32, ela vem passando aos poucos, de forma bem fragmentada. Pedacinho por pedacinho ela vai passando, bem debaixo do nosso nariz. Em pequenas doses amargas, né, de que, assim, sem perceber, os servidores vão sendo entubados dessas pequenas reformas, que se você for aglutinar, dá uma PEC 32 completa. Eu digo o que está acontecendo, por exemplo, no órgão onde eu trabalho, mas acredito que isso esteja acontecendo em outros lugares. Essas reformas estão ocorrendo nas estruturas dos órgãos, na quantidade, nas prerrogativas técnicas e no valor das funções e dos cargos comissionados. Reformas nos regimentos internos, no sistema de registro de frequência, no sistema de planejamento orçamentário dos órgãos e dentre outros, né? Sendo o que mais me chama a atenção, de uma hora para outra, digamos assim, um interesse absurdo na implementação do famoso home office. Hoje, os diferentes órgãos que vêm adotando, né, ou a maneira de trabalho híbrido ou home office, né, esses órgãos passaram por vários seminários virtuais, que chamam de webinar, né, essas coisas que ocorrem nesses órgãos a fim de elucidar as questões acerca desse tal home office. O quanto isso, se você for parar para pensar, se vocês forem parar para pensar, o quanto isso é prejudicial aos servidores. Pelo menos da forma como está se dando, é o que eu estou querendo dizer. Não estou dizendo que eu sou contra o home office, eu estou dizendo que da maneira como ele está sendo estruturado, sendo configurado, não é bom para o servidor. Pensem comigo. À primeira vista, parece ser maravilhoso trabalhar em casa, não acham? Imagina, trabalhar em casa. Bom, o primeiro passo é a perda do seu auxílio de transporte. Né? Considerando que o servidor não vai mais fazer aquele deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, então perder o vale-transporte é a primeira coisa, isso é um fato. Em seguida, caberá ao servidor, às suas custas, né, toda a estrutura necessária para a montagem de sua estação de trabalho. O que eu quero dizer? Luz, água, equipamentos como computadores multifuncionais, celulares, tablets, licenças de programa, sistema operacional, pacotes Office, essas coisas. Estação de trabalho que atenda questões de ergonometria, ou seja, o conforto, né, para trabalhar, ser tudo às custas do servidor. Mesa, cadeira, descanso de pé, ou quaisquer outros itens ou mobiliários que permitam ao servidor desempenhar as suas funções, né, de forma confortável, a fim de evitar lesões por esforço repetitivo e demais situações, né, que impliquem em afastamentos por licença. Isso também ficará às custas do servidor. Da maneira como está se configurando o home office, isso vai passar a ser uma preocupação do servidor. Né? Outra hora, tratava-se de uma preocupação do órgão. Né? Eu chegar no meu local de trabalho, o ar-condicionado vai funcionar no momento que eu cheguei, a hora que eu for sair, né? A luz vai estar sempre acesa, então eu não me preocupo com isso, com o gasto de energia, com o tempo que eu vou falar no telefone, desde que seja por questão de trabalho, obviamente. Então, assim, só que em casa
tudo vai sair do bolso do servidor. Servidor este que trabalha todo esse tempo, por anos, pela recomposição salarial que não veio até o momento. O fato é que, para bancar toda essa estrutura, semelhante ao que você tem no seu local de trabalho, luz, água, ar-condicionado, tudo, isso vai sair do bolso do servidor. E não se prevê nenhuma espécie de ajuda de custo por parte da administração pública. O que a gente percebe, né, nessa fragmentação da PEC 32, tendo em vista que eles não vão conseguir passar tudo de uma vez, eles estão passando de maneira fragmentada. O que a gente percebe é uma ação muito bem orquestrada para o desmonte do serviço público. Então, esse vídeo, eu tinha o dever e a obrigação de dedicar esse vídeo aos servidores públicos, né? Desde já eu agradeço a todos pela atenção. Eu me sinto muito honrado pelos meus 13 anos de serviço público, local onde eu conheci e venho sempre conhecendo pessoas incríveis. E aí eu não falo somente dos servidores temporários também, do pessoal que é terceirizado. Então, cada um com suas histórias, com suas experiências de vida, né, com seus conhecimentos que me agregam, né, agregam valor tanto para mim quanto para o meu trabalho. E tem sido assim, 13 anos, eu vi muita coisa, mas ainda tem muito mais coisa, né, para eu poder vivenciar. Tem pessoa, foi ontem um colega disse que estava se aposentando, foi ontem, e disse que estou me aposentando depois de 41 anos de carreira. 41 anos, gente, é toda uma vida, sabe? Pessoas com 50 anos de carreira, é uma vida, é muito louco se a gente pensar assim, sabe? Mando aqui um grande abraço para o pessoal que trabalha comigo lá na Superintendência Estadual do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, aqui no centro da cidade do Rio. Ao pessoal que eu conheço, né, e também o pessoal que eu não conheço, mas que está lutando lá para que as coisas deem certo no Hospital Federal do Andaraí, que foi a minha primeira casa na administração pública. Eu desejo que eles tenham um excelente dia do servidor público, que eles possam refletir, que eles possam repensar, que eles possam fazer uma retrospectiva de todos esses anos que eles estão nessa missão e dizer que estamos todos juntos. E eu acho que a gente deveria lutar muito para que eles não desconstruam toda uma história. Bom, aos que me seguem no canal, se gostaram do vídeo, podem curtir, fiquem à vontade, podem comentar também. Quem ainda não está inscrito, por favor, se inscreve, né? Não custa nada. Se possível, também podem compartilhar ou então recomendar. Meu amigo, vem aqui, ó. Recomendei para os amigos, para os colegas, para os familiares. E é isso, gente. O próximo vídeo eu tenho uma ideia sobre o que eu vou falar, mas eu não vou falar aqui agora. Mas esse servidor público é um vídeo muito especial para mim. Então, é isso. Se cuidem e até a próxima.